Se você nasceu em 1995 pra frente, esse vídeo é feito pra você que cresceu ouvindo essa narrativa petista da eleição de Lula em 2002, 2006 e da Dilma em 2010, 2014. O Lula sempre fez questão de dizer que ele era um ex-metalúrgico chegando à presidência, como ele dizia, um trabalhador do andar de baixo no mais alto posto do país. E aquilo era um exemplo de superação que todo brasileiro deveria se orgulhar. Com o Lula no poder, o filho da empregada doméstica poderia agora entrar na universidade e que todo mundo teria as mesmas oportunidades naquela de igualdade máxima para todos do pensamento coletivista de esquerda. E esse discurso foi martelado e repetido à exaustão durante todos esses anos. Isso acabou gerando um ranço, uma raiva dos mais pobres contra os mais ricos. Esse é o primeiro legado do PT, a divisão nós contra eles, que é a narrativa marxista da luta de classes adaptada ao Brasil do século XXI. Nessa linha de defesa dos desamparados, a narrativa esquerdista colocou Lula como o pai dos pobres, que tirou 44 milhões de pessoas da pobreza, 44 milhões, o que é mentira, que eles zeraram a nossa dívida externa com os países ricos, e na verdade aumentaram em 8 vezes a dívida interna, que eles devolveram toda a dignidade para a classe mais baixa, que agora podia comprar eletrodomésticos parcelados em 24 vezes, geladeira da Electrolux, televisão de tela plana, e até podia andar de avião, para o horror das elites brasileiras malvadonas que só viviam de juros. A narrativa da esquerda, desde 2003, com a eleição de Lula, até 2016, com o impeachment da Dilma, foi que o país cresceu e se desenvolveu graças ao Partido dos Trabalhadores, o PT, que nos anos 80 e 90 era o reduto, o castelo da ética, da moralidade na política. O próprio Lula falava, ainda candidato, que o político bandido tinha que ir preso e tinha que ir para a cadeia, e que o PT no poder faria a limpa nacional. Com 4 governos petistas seguidos, 13 anos de PT no governo federal e mais 3 anos do Michel Temer, o eterno vice da Dilma, que escreveu aquela cartinha autodenominando-se vice decorativo, deixaram um legado imenso para o nosso país. Mas qual que é esse legado de fato? Qual que é a herança desse partido socialista bolivariano que acredita firmemente que é preciso distribuir renda por meio do Estado para matar, para acabar com a desigualdade no mundo, que o governo Bolsonaro vai herdar? Primeiro, eles incharam o Estado brasileiro. Não é por acaso que temos 13 milhões de desempregados. A esquerda criou 54 empresas públicas em 13 anos e acumularam nessas empresas 8 bilhões de déficit. A TV Brasil, que você nunca assistiu, foi criada em 2007 e acumula prejuízos bilionários de 6 bilhões em 10 anos. O PT ele criou em média 20 mil vagas por ano nas estatais. Tudo com nosso dinheiro. Para você ter uma ideia, todas as 100 e poucas lojas da Havan hoje têm 15 mil funcionários em 30 anos de funcionamento. O PT criou 100 e poucas lojas da Havan por ano com o dinheiro dos impostos. Esse é o verdadeiro projeto do PT. Aparelhamento do Estado, aumento dos gastos públicos e cabide de emprego a rodo para os militantes. Em troca, Bolsa Família para os mais pobres e Bolsa Empresário via BNDES para alguns empresários selecionados da elite econômica. E a classe média, nós nunca podemos esquecer a herança do PT, a herança da esquerda no governo, para a gente nunca mais errar. O discurso deles é conto de fadas, mas a realidade que eles deixaram é dura e cruel. Teve mensalão para parlamentar em 2004, confirmado em 2006 pelos tribunais, que o Lula negou, depois o Lula disse que teria sido traído, teve dinheiro na cueca, teve empréstimo para ditaduras comunistas como Cuba, Angola, teve muito dinheiro de impostos para financiar as Olimpíadas do Rio e os elefantes brancos da Copa do Mundo, teve o segundo maior roubo da história que a Lava Jato mostrou com o saqueamento da Petrobras e também teve o maior roubo da história que ainda vai ser descoberto com os empréstimos do BNDES. Os líderes do PT foram sendo presos um a um, inclusive o chefe da quadrilha, mas o plano petista ele deu muito certo. Aliás, o socialismo sempre dá certo, mas ele dá certo com o resultado inverso do que ele afirma defender. As escolas brasileiras estão tomadas pela doutrinação marxista, onde o capitalismo é mostrado como o vilão e não a solução da pobreza. As universidades vivem da produção burocrática para o Lattes. Espírito científico? A Marielle é uma figura idolatrada e a morte brutal de um cachorro gera mais comoção do que a morte brutal de um policial militar ou de um feto humano abortado. O PT ele não colocou apenas o país em recessão econômica, a gente também andou para trás na cultura e na moral. E é esse o legado da esquerda depois de 16 anos que o brasileiro
vai herdar e que o Bolsonaro vai governar. As contas do país estão no vermelho há 4 anos. O governo federal gasta mais do que arrecada desde 2014. É por isso que o Bolsonaro, assumindo o governo, não pode errar. Ele fala isso, não tem espaço para erro. Começa pela escolha dos ministros, que vem sendo feitas de forma criteriosa. Prática diferente da esquerda do Lula e da Dilma, que vendiam cargos, contratos, concessões, festas, joias e muito lobby. Na entrada de 2019 vai ser preciso fazer reformas, começando pela reforma da Previdência, que é a prioridade número um para começar a arrumar essa bagunça da esquerda. Depois tem a reforma tributária, tem privatizações, tem corte de gastos. O ritmo dessas reformas depende do ânimo e da articulação no Congresso Federal, e é aí que entra o MBL e todos os movimentos para a gente fazer pressão. Nós vamos cobrar a agenda de reformas e privatizações. É a hora de fazer a reforma da Previdência, não é para deixar para depois. A gente precisa começar a tirar o Brasil desse buraco que é a herança do PT, do Lula, da Dilma, do comunismo, que sempre troca de nome. Uma hora é socialismo fabiano, outra hora é social-democracia. Agora o FHC lançou o termo radical de centro, que é mais um apelido para a esquerda pagar de boazinha, mas que deixou concretamente o país nessa zona de corrupção, mentiras, destruição. Nós não vamos esquecer o legado do PT.